E olha, a gente está aí no mês de julho, mês de férias. E eu sei, ô Padre Camilo, até mesmo tem uma irmã que tem o meu sobrinho pequenininho que chega mês das férias, as mães, os pais, avós, tios, precisam usar muita criatividade, não é mesmo? E a criançada hoje é ligeira, né? É esperta e ela acaba cobrando esta presença com ela também, principalmente nos momentos de brincadeira, né? E assim, a gente precisa entender que a criança ela tem que ter uns momentos lúdicos. Às vezes tem muito pai, muita mãe que não tem muita paciência, pega o celular, já dá para a criança e fala, fica no celular. E não é, a criança ela precisa ter esse tempo de brincar, o tempo ocioso também para ela criar. Então, é importante os pais, as famílias, saberem administrar esse momento recreativo no momento das férias, porque enquanto está na escola está tudo bem, a escola vai ajudando a criar, mas quando está em casa, né, como que faz? E como a criança precisa disso? Né? Ela, na verdade, ela se ocupa com coisas enquanto não há pessoas com ela. A partir do momento que uma pessoa começa a dar atenção, começa a conversar, interagir, ela até larga o brinquedo, porque para ela é muito mais interessante brincar com o outro do que unicamente com alguma coisa, né? E algumas famílias, às vezes, acabam não tendo essa percepção. Nem que o pai, eu sei, às vezes o dia corrido do trabalho, mas ao chegar em casa, reserve alguns minutos ao menos para estar com o seu filho, com a sua filha, por uma brincadeira mais espontânea, né? Uma brincadeira de maior interação. Isso é fundamental para a criança. Não é apenas dar bonitos brinquedos para ela que você estará sendo um bom pai, mas dar um tempo especial. É isso que vai marcar o coração da criança por toda a vida. E às vezes a gente acha que a gente tem que dar presente caro para a criança. Vai naquela loja, tem aquelas lojas de marca, né, padre? Tem aquele tanto de brinquedo caríssimo e não sei o que. A pessoa acha que tem que comprar um brinquedo caro, porque o brinquedo caro é bom. Às vezes, gente, eu lembro quando eu era criança com a minha avó, a gente pegava um sabuco de milho, assim, fazia 2 bonequinhos e brincava. Feliz da vida. Feliz da vida. Então, assim, a criança, ela tem a criatividade que vai sendo trabalhada, às vezes com um pedacinho de madeira, às vezes você pega uma caixa de papelão e você faz uma casinha com a caixa de papelão, e é esse trabalhar o lúdico que vai desenvolvendo a criatividade da criança, vai fazendo com que a criança desperte também para um futuro, visando, né, lá na frente já essa criatividade. O que você brincava quando você era criança, padre? A gente gostava de brincar de pique, porque era sempre amigos e primos, né? A gente brincava muito de bets, com 2 latas de óleo, uma no lado do outro, raquete de ripa, né? Aquela bolinha. Quando uma dava aquilo no meio do mato, você ganhava, porque tinha que fazer as corridas. Às vezes voava na cabeça de algum, tá tudo bem, né? Era pula-corda, era uma brincadeira. Ou seja, não eram brinquedos caros, né? Eram brinquedos que faziam com que todos trabalhassem ali a coletividade, o que hoje a gente entende com essa outra palavra, né? De coletividade, em comunidade. E é isso que a gente quer levar para você também nessa manhã de segunda-feira. Esse tipo de brincadeira que faz com que as crianças se despertem para algo novo, a criatividade sobretudo. Eu lembro quando eu era criança, a gente brincava muito também de bonecas, mas sabe essas bonequinhas bem simplesinhas, e aí juntava as menininhas todas ali, a gente ia brincar, e aí a gente criava na cabeça a casa, mas não tinha casa da boneca. Você criava, então às vezes é isso que precisa, propor algo diferente para as crianças. Porque hoje as coisas já vêm todas prontas, a criança nem mais usa a sua criatividade para imaginar, criar histórias e fantasiar, né? Eu acho que isso tem que partir dos pais agora, dar às crianças uma possibilidade de criarem personagens, de realmente trazerem a fantasia para o seu mundo infantil. Nós estamos aí tão digitalizados, tão mecanizados, que perdemos a espontaneidade do natural da vida, né? Brincar na naturalidade de ser pessoa humana. E isso acontece com pequeno esforço, com pequena dedicação, e as férias é esse tempo oportuno agora de você redescobrir a alegria de brincar com o seu filho e com a sua filha. Isso fará bem não só para a criança, mas para você pai e para você mãe também, com certeza. Às vezes você pega aí o amido de milho lá na sua casa, mistura com a água, dá para a criança já fazer uma massinha ali, vira uma bagunça. Depois é só limpar, gente. Água limpa tudo, né, padre? A água limpa tudo. Com certeza. Então, para você ir também trabalhando isso. E a gente quer levar um pouco desse conteúdo para você. A gente tem a especialista em neurociência, pedagoga. Ela é especialista em neurociência aplicada à educação. Nós vamos conversar, então, com a Kátia Chadid, que vai falar para a gente sobre toda essa brincadeira lúdica, para compartilhar com você todas essas experiências. A gente está com a Kátia já aqui.
pela internet para conversar e falar dessas alternativas, né, Kátia? Bem-vinda ao Bênção da Manhã. Para a gente começar o nosso bate-papo, por que é importante trabalhar essa criatividade com os brinquedos lúdicos com a criançada aí nesse período de férias? Bom dia. Bom dia, queria agradecer o convite. Parabéns pelo programa que está fazendo 3 anos. A minha mãe sempre acompanhava, eu sempre tenho muito carinho pela TV Aparecida, porque minha mãe acompanhava e agora já está fazendo 2 anos que ela se foi. E, bom, brincar, vocês deram uma aula aí, falando do brincar, e o padre está certíssimo quando ele fala que a criança troca qualquer celular, qualquer brinquedo caro pela companhia dos pais e por um brincar mais livre. Né? O brincar é envolver-se naquele tempo que parece que está passando, é divertir-se, é sair, se entreter, isso é brincar. Né? E quando os gregos falavam de 2 tipos de tempo, eles falavam que existia um tempo chamado Cronos, que é esse tempo do relógio, sabe? Esse tempo da agenda, e um tempo que chamava Kairos. O Cronos era um velho, né? Era já mais ranzinza, que cuidava desse tempo aí agendado. E o Kairos era um jovem que corria, que era alegre, que aproveitava a vida. E que é esse tempo fugidio que a gente tem, sabe? Esse tempo que a gente nem vê passar. Então, quando a gente está brincando, a gente tem muito Kairos. É esse tempo que passa e a gente nem percebe. Isso é brincar. Ô, Kátia, e quais as habilidades que as crianças vão desenvolvendo com as brincadeiras? A gente sabe que a criança, quanto mais brinca, mais ela se desenvolve. Mas que tipo de habilidade que a gente pode destacar aí? Bom, começando com o que vocês falaram da coletividade, né? As habilidades socioemocionais, que estão tão na moda. Mas existem agora as habilidades de função executiva, que a neurociência traz, que são aquelas habilidades de organização, de planejamento, de atenção, de manutenção do tempo. São várias funções que devem ser desenvolvidas desde que a criança nasce até os 20, 25, 30 anos. Então, às vezes, existem pesquisas recentes que dizem assim, às vezes a criança é diagnosticada, por exemplo, com TDAH e ela só não aprendeu a desenvolver a função da atenção. Não é um problema, às vezes, né? Às vezes é só a falta de uma função executiva. Então, assim, os pais, né, os cuidadores, a escola, eles precisam estar atentos nessas funções que precisam ser desenvolvidas. E o brincar ajuda muito. Muito. Agora, é período de férias, a criançada tem um tempo a mais para brincar, né? Porque quando vai para a escola só pode brincar quando volta da escola, tem o tempo reservado. Como que os pais, as famílias, né, às vezes até os avós, os tios que acabam ficando com as crianças nesse período que os pais estão trabalhando, como estimular, como criar essas brincadeiras, qual a linha que deve seguir? Bom, só lembrar que a gente está aqui há mais tempo nesse planeta, né? E que a gente está nesse planeta de passagem. Então, a gente, como geração que está há mais tempo, tem que pegar essa geração e ser modelo. Se a gente chega em casa e não lê um livro e não brinca, né? Não é que o pai e a mãe têm que brincar o tempo todo com a criança, mas ela tem que deixar que a criança tenha materiais à mão para essa brincadeira, ou amigos. Né? Então você vai para casa de um tio com os primos, traz os vizinhos, é o que você falou, um sabugo de milho, uns gravetos com lã, tecido, vira boneco, vira avião, vira o que você quiser, né? Então assim, essa imaginação o pai modela, faz a primeira ou meio que orienta ali, mas não precisa ficar o tempo todo brincando, porque a criança vai longe. Deixa umas folhas de papel de tudo que é tamanho, com canetinha, giz de cera e tudo mais. A criança... Eu lembro que eu brincava na calçada da minha avó com pedra. A gente desenhava na calçada com umas pedrinhas coloridas. Aí a gente ia achando pedrinha de várias coisas. Depois jogava... Aqui chama sapata, né? Não, na minha terra chama sapata, aqui chama amarelinha. Isso. E é tão simples, né, Kátia? Às vezes não precisa criar muita coisa, deixa que a criança crie, né? Mas tem uma diferença, né, da brincadeira que é livre e da brincadeira que é dirigida. Qual é essa diferença? Quais os benefícios de cada uma? Infelizmente, cada vez mais a gente tem a brincadeira dirigida. Não que ela não seja necessária, como eu falei, é necessário modelar.
né? É necessário que a criança saiba como brincar. Mas eu vejo agora, primeiro, que as escolas diminuíram até o tempo de intervalo, que antigamente era meia hora, agora a gente tem 15, 20 minutos, dependendo da escola, e depois colocam monitores para a criança brincar. Quando é aniversário, o que que tem? Monitor. E às vezes nas férias também, os pais vão para lugares onde tem monitor, ou seja, a criança não brinca sozinha. E quando a criança brinca sozinha, ela vai trabalhar o faz de conta, a resolução de problema, a própria linguagem. Então, por que a gente coloca esses monitores? Para evitar briga, para evitar discussão, para evitar o ócio. Mas o ócio é importante. A discussão e a briguinha de criança é importante para que elas saibam sair, resolver os problemas delas. Não precisa ter um adulto o tempo todo. Então, brincar livre, brincar com materiais não estruturados, né? Que nem vocês falaram, qualquer coisa vira brinquedo. Até panela. Você está ali desenhando, tá cozinhando, deixa umas tampas de panela, a criança brinca. Ela sabe brincar sozinha. Só que se a gente está o tempo todo dirigindo, ela espera sempre pelo outro, né? Ela acaba ficando um pouco sem iniciativa. E é importante até falar sobre essa questão das brigas entre crianças, porque é natural, é normal criança se desentender com outra criança. E se os adultos interferem o tempo todo, elas não vão começar a ter maturidade, né? Para desenvolver essa maturidade, resolver os próprios conflitos. E a brincadeira, ela faz isso também, né? Às vezes uma criança pega outro brinquedo. Então, é um momento necessário também. Muito necessário. E assim, a sugestão que eu dou, tanto para pais quanto para professores, não tente resolver pela criança primeiramente, né? Então, por exemplo, aconteceu o conflito, fala para a criança, vocês têm 5 minutos para se resolverem. E normalmente eles resolvem. Eu até explicava para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu até explicava, eu falava assim, olha, se eu for resolver, talvez eu não seja justa, porque eu não sei o que estava acontecendo. Então, vocês têm 5, 10 minutos aí para resolverem, porque a minha resolução normalmente seria acabar com a brincadeira, ou tirar o brinquedo, né? Então, estão brincando por causa do jogo, eu tiro o jogo. Mas assim, deixa a criança resolver. E olha, eu vou dizer que quase 100% das vezes eles resolvem. Se resolvem entre si. Agora tem a gente começou a nossa conversa, o Padre Camilo trouxe essa realidade também das telas. É uma discussão um pouco ampla, mas o que a gente pode falar sobre essas telas? É melhor ter um tempo definido? Celular não é bom? É melhor deixar a TV com um desenho? O que você diria para a gente nesse tema que é tão polêmico, tão amplo, mas algum direcionamento, Kátia? Olha, normalmente o que é recomendado é que até os 2 anos não tenha tela. Então, gente, sem galinha pintadinha na hora do almoço. É importante que a criança esteja olhando esse pai. Então, até assim, deixar no almoço à mesa com a gente, para que ela veja como segura o garfo, a faca, para que ela veja como você come, mesmo que ela esteja ali com a colher sem comer, mas deixe a criança observando os adultos. Isso é importante para a criança. Converse com ela nesse momento de almoço, de jantar, tenha pelo menos algumas refeições em família, sentado, com conversa, né? São habilidades psicomotoras que a criança precisa desenvolver e quando ela está na tela, ela não desenvolve. Depois dos 2 anos, até uns 6 mais ou menos, se recomenda no máximo 1 hora de tela. E aí dos 6 até os 10, de 1 a 2 horas, no máximo, estourando por dia. Então, assim, tentem oportunizar momentos em que a tela não esteja presente, mas lembrem-se que a tela é que nem um lápis, ela é instrumento. Né? Ela não é fim. Então, se eu posso, com um lápis, fazer um belo desenho ou furar o olhinho do meu colega, né? A tela é a mesma coisa. Dependendo de onde ela usa e por quê, ela é boa e ela é ruim. Então, agora, Kátia, até falando dessa questão da tela, a questão dos livros, né? Às vezes é o momento de trocar a tela pelo livro. A criança, quando ela vê um livro cheio de desenhos, aqueles livros que tem os sons dos animais, tem aqueles livros em 3D, é uma boa alternativa trocar também, né? Trocar por livro, por jogo, por material, qualquer coisa assim que você troque a tela, a criança vai... Fizeram uma pesquisa super recente que eles achavam que a criança não ia largar a tela para brincar. E a criança larga por causa dos colegas, por causa de qualquer brinquedo, por causa de livro. Então, às vezes, eu ouço o adulto falar, meu filho não lê, mas você lê?
Meu filho não sai do videogame, mas você sai. Sabe, você sai da tela, você sai do computador, qual modelo você está dando? Você conversa com a sua família, né? Meu filho e o irmão só brigam, mas você tem conversado com a sua família? Você senta, tem almoços, né? Jantares com a família, porque nesse tempo que a gente viveu, a gente viu muita família brigando por tudo, por futebol, por política, né? Então, eu acho que está na hora das famílias voltarem a conversar, voltarem a se entender, colocarem algumas coisas acima, né, de discussões e se entenderem. Isso mesmo. Kátia, quero te agradecer muito, viu, por trazer aí logo no começo da nossa manhã tantas informações boas, pertinentes, para ajudar o povo de casa a criar alternativas para a gente ter adultos melhores, né? A gente só vai ter aí uma sociedade melhor se a gente começa a trabalhar as nossas crianças, né? Então, muito obrigada por compartilhar toda a sua formação, todos os ensinamentos conosco, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Uma boa semana para você. E é isso.